Queridos alunos, nossa aula será dilatação térmica. Então vamos entender o que é a dilatação térmica. Para isso, vamos usar esse exemplo. Temos aqui um corpo qualquer e estas bolinhas representam as moléculas que constituem esse corpo. As moléculas que constituem qualquer corpo estão sempre em movimento. Bem, e eu vou representar esse movimento com esses parênteses. Então, isto aqui é para mostrar que elas estão em movimento, vibrando. Vamos pensar que esse corpo recebe calor. Então, temos aqui uma fonte térmica que fornece calor para esse corpo. Com isso, ele sofre um aquecimento, uma variação de temperatura, um ΔT, no sentido de aumento da temperatura. Está recebendo calor. Quando acontece isso, essa energia vai para as moléculas, que ao receberem essa energia, aumentam a sua movimentação, a sua velocidade de vibração, que vou representar assim, agora com dois parênteses, mostrando esse aumento nessa movimentação. Ora, quando as moléculas aumentam a sua velocidade de vibração, não somente aumentam a velocidade de vibração, como aumentam a sua amplitude de movimento. Se antes elas vibravam assim, então ela tem uma certa velocidade e tem uma certa amplitude de movimento, que é a distância da posição de equilíbrio até o afastamento máximo delas. Ao receber a energia, elas aumentam a velocidade, mas aumentam também a amplitude de movimento. O afastamento das moléculas da posição de equilíbrio até o afastamento máximo é maior do que quando estavam a uma temperatura menor. Logo, essas moléculas necessitarão de um espaço maior para fazer esse movimento. Elas irão se empurrar umas às outras e isso vai aparecer como um aumento no tamanho do corpo, um aumento nas dimensões do corpo. Isso gera, então, no corpo uma dilatação. Então, o que é a dilatação térmica? É o aumento das dimensões do corpo em função do aumento da temperatura que sofre. É claro que se o corpo, em vez de receber calor, ele perder calor, em vez de colocar ali sobre uma fonte térmica, se colocar no freezer, ele vai diminuir a temperatura, aí haverá uma contração, uma diminuição no volume e não um aumento no volume. Certo? Então, isso é dilatação térmica. Dilatação térmica, nós vamos começar estudando a dilatação dos sólidos. E a primeira que a gente vê dos sólidos é a dilatação linear. Quando é que acontece uma dilatação linear? Quando se tem um determinado corpo que ele tem lá suas três dimensões, o comprimento, a largura, a altura, só que ele tem o comprimento dele é muito maior do que a espessura, do que a altura. Ele tem uma das dimensões muito maior do que as outras duas. Quando ele é aquecido, ele tem aumento na altura, na espessura, mas esses aumentos são tão pequenos comparados ao aumento no comprimento que não consideramos o aumento na altura ou na espessura somente numa dimensão, somente no comprimento. Quando ocorre um aumento em apenas uma dimensão do corpo, se chama dilatação linear. E é o que vamos aprender agora. Vamos ver essa figura. Nós temos aqui uma barra metálica em que uma dimensão é muito maior do que as outras duas. Essa barra metálica, ela tem um comprimento inicial que eu chamei de LO. E coloquei as bolinhas ali para mostrar que são as moléculas que constituem aquele corpo. E agora
coloco aqui, como eu disse antes, elas estão sempre em movimento. Ó, então tá aqui, com essa vibração. Consideremos que essa barra metálica sofre uma elevação de temperatura. ΔT pode ser aumento ou decréscimo. Estou considerando esse ΔT como aumento de temperatura. Quando essa barra recebe calor, aumenta a temperatura, vai aumentar a agitação das moléculas. Elas vão se empurrar e haverá aumento nas dimensões do corpo. Portanto, vamos colocar aqui uma maior agitação das moléculas fazendo isso. Ó, aumentou. Ah, mas não aumentou a altura? Aumentou, mas isso é muito pequeno, desprezível. Aumentou na espessura? Aumentou, mas é desprezível. Linear, só uma dimensão. Bem, o que aconteceu? Se nós pegarmos daqui até aqui, ó, essa parte aqui, é o que aumentou o corpo em função do aquecimento. ΔL. ΔL é variação do comprimento ou dilatação linear. ΔL, variação do comprimento ou dilatação linear. L0, comprimento inicial. Perfeito. Mas agora vamos pensar o seguinte: se não temos agora essa de comprimento inicial L0, mas temos essa barra que tem um comprimento inicial que é o dobro daquela lá. Então vou colocar aqui, ó, 2 vezes o comprimento inicial. E também importante, vamos pensar que é feita do mesmo material, tá? É do mesmo material, esta e esta. Só que ela tem um comprimento inicial que é o dobro daquele lá. Ao ser submetida a uma elevação de temperatura, ocorrerá tudo o que já expliquei e ocorrerá a dilatação térmica, o aumento das dimensões do corpo. Então aqui coloco, ó, a agitação. Perfeito? Mas ao esquentar, aumenta o nível de agitação. Fechado? Ó, então eu faço assim, coloco 2 parênteses e não apenas um. E aí temos o aumento. O quanto aumentou? Aumentou esse pedaço aqui. ΔL, dilatação linear ou variação do comprimento. Só que aqui, importante, tá? Vamos fazer assim. Aqui, na verdade, é a dilatação, tá certo? É a dilatação. Mas, comparada a essa, dá um valor 2 vezes maior do que ali. Se aqui dilatou 1 centímetro, lá dilatou 2. Se aqui houve uma dilatação de 2 centímetros, lá dilata 4. É o dobro do que acontece aqui. Mas por quê? Porque essa tem o dobro do comprimento inicial daquela. Isso quer dizer o quê? Se o comprimento inicial multiplica por 2 e o ΔL multiplicou por 2, significa que ΔL, vamos fazer outra cor para ficar melhor para a tia que está assistindo, tá? Ó, vamos colocar aqui, ó. Isso quer dizer que ΔL e L0 são diretamente proporcionais. Se este aqui aumenta, esse aumenta na mesma proporção, o que aconteceu aqui. Mas por que se é do mesmo material, sofreu a mesma variação de temperatura, por que dilatou mais se o aquecimento foi o mesmo? Porque o comprimento é maior. Mas por que comprimento maior dá maior dilatação? Porque nessa aqui que o comprimento é maior, aqui tem mais moléculas do que aqui. Então, se aqui eu tenho um determinado número de moléculas que se afastaram devido ao aquecimento, vai dar um somatório desses afastamentos, que resultou aqui nessa dilatação. Agora, como aqui eu tenho mais moléculas do que ali, eu tenho mais moléculas se afastando, eu tenho mais afastamentos. Isso fará com que, lá no final, o aumento seja maior. Como se fosse uma fila de pessoas. Tu tem 4 pessoas numa fila a uma certa distância, aí considera que cada uma delas se afaste de 20 centímetros, vai dar um certo aumento na fila.
Agora, em vez de ter 4 pessoas, pensa que tem 8 pessoas. Mesmo que elas se afastem, todas elas de 20 centímetros, é claro que o aumento dessa fila, comparado ao aumento da primeira, é maior. É isso, tá? Então, funciona assim com as moléculas. Importante essa relação aqui, ó. Isso é importante para nós. Agora, vamos passar para cá. Vamos pegar esse exemplo. De novo, já estás acostumando com as moléculas, o nível de agitação, variação de temperatura, aquecimento, aumentou, dilatou. Quanto que dilata aqui? Vamos considerar que houve uma dilatação de ΔL, tá? Variação no comprimento. Bom, tranquilo. Agora vamos pegar a mesma barra, com a mesma temperatura inicial que ela estava lá, e não vamos aquecer apenas de ΔT, mas vamos provocar um aquecimento maior. Aqui, o mesmo comprimento inicial dali. Tá bom? Aqui eu mudei ó, o comprimento inicial, lá eu não mudei, ó, eu estou mantendo o mesmo. Bem, vou provocar agora uma variação de temperatura aqui de o dobro daquela lá. Como assim o dobro da variação da temperatura? Considere que aqui a temperatura inicial, exemplo, fosse 20 graus Celsius. E aí eu aqueci até 60. Quanto é que dá a variação? Dá 40, né? De 20 a 60, ΔT 40 graus Celsius. Dilatou aquilo ali. Agora, eu estou considerando o seguinte. Vamos pensar que isso aqui está a 20 graus Celsius. Mas eu vou provocar uma variação de temperatura que é o dobro daquela. Vou fazer de 20 até 100. Quanto é que dá a variação de 20 até 100? Dá 80. Qual era a variação aqui? Que no meu exemplo numérico era 40 e agora é 80. Então, não é dobrar a temperatura, é dobrar a variação da temperatura. Que é diferente, mas há aquecimento. Isso é importante para nós. Ora, aqui nós temos as moléculas nessa situação, como estão ali. Mas quando tu dobra, a elevação de temperatura é maior, elas se agitam mais. E então vão se empurrar mais. Por quê? Porque aumentou a vibração delas. Então, por isso, olha, eu tinha aqui ó, essa agitação. Agora, olha o que eu estou fazendo. Ó, maior agitação. Então, se empurram mais. Então, maior agitação. Olha ali como é que eu fiz. Não sei se vocês captaram bem a ideia, dá uma olhada. Aqui eu mantive a mesma variação de temperatura e aumentei o comprimento. E chegamos a essa conclusão. O que eu fiz aqui? Eu mantive o comprimento, mas mudei a variação da temperatura. Aqui, em função desse ΔT, tem aquele ΔL. Aqui, em função do dobro da variação da temperatura, o que vai acontecer? Nós teremos uma dilatação que será o dobro daquela lá. Por quê? Porque é o dobro da variação da temperatura. A dilatação é diretamente proporcional à variação da temperatura. Olha que bonitinho. Olha aqui, ó. Então, duas conclusões. A variação do comprimento é diretamente proporcional ao comprimento inicial. Se esse aqui aumenta, esse aumenta na mesma proporção. Está aqui. Aqui, agora, olha só. A variação do comprimento é diretamente proporcional à variação da temperatura. Daqui para cá, dobrou a variação da temperatura. Dobrou a dilatação. Bem, isso tudo se pode fazer experimentalmente. Agora, vem para cá. Se ΔL é proporcional ao comprimento inicial e à variação da temperatura, eu posso transformar as duas proporcionalidades numa só, fazendo assim. Ó, proporcional ao produto L0 ΔT.
Bem importante. Eu sei que vocês já viram na matemática o que são duas grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o quociente entre elas é constante. Isso é fundamental que vocês saibam. Bem, então, se aqui isto é proporcional a esse produto, significa que o quociente entre essa grandeza e o produto dessas duas, isso resulta numa constante. Perfeito? Aí vou repetir, ΔL, L0, ΔT igual. Essa constante aqui, nós representamos pela letra alfa. Mas o que é esse alfa? É aquilo que eu não tinha falado até então. É o coeficiente de dilatação térmica, o coeficiente de dilatação linear do material. Isso depende do material. Bom, olha aqui como é que nós podemos finalizar. Isso aqui é importante, ó. A gente já chegou numa equação, nós deduzimos a equação da dilatação. E agora eu posso fazer isso, ΔL, L0, alfa, ΔT. Olha aqui, está aqui a equação da dilatação linear. A variação do comprimento, a dilatação linear, é o comprimento inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear, que dependerá do material, cada material tem um, e multiplicado pela variação da temperatura que o corpo sofreu. Bem, isso aqui é tranquilo para vocês, tranquilo também, tranquilo? Agora eu preciso explicar para vocês o que significa esse coeficiente de dilatação linear. É importante que vocês saibam o significado físico dele. Então vou explicar agora. Coeficiente de dilatação linear. Um exemplo de coeficiente de dilatação linear. Vou explicar o exemplo do ferro. O coeficiente de dilatação linear do ferro é 12⁻⁻⁶ graus Celsius na menos 1. Não é para decorar isso aí, não precisa decorar. Tá? Isso aí é dado na prova. Isso aqui significa o quê? Que o coeficiente de dilatação linear do ferro é 12 10⁻⁶ por grau Celsius. Esse grau Celsius na menos 1 significa que ele está aqui. E ele tem um expoente 1, que quando ele sobe, ele fica grau Celsius na menos 1. Então, só estou escrevendo a mesma coisa, só que de forma diferente, porque aqui considero que fica mais fácil. Aqui tem o número 1, que eu não preciso colocar, mas aqui existe 1 grau Celsius. É importante que a gente pense nisso. Aqui tem 1 grau Celsius. É 12 vezes 10⁻⁶ por 1 grau Celsius. Alfa do ferro. Para cá. Considere que aqui temos uma barra de ferro de comprimento inicial 1 metro. E ela sofre uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Ela é uma barra de ferro. Tem 1 metro de comprimento inicial e é aquecida de 1 grau Celsius, que é isso que eu quero explicar. Com isso, ela sofre um aumento, tá? Vamos colocar aqui, e passa a ter um comprimento final. L é comprimento final, aqui. Sofreu esse aumento aqui. Esse aumento, vou fazer assim para ficar melhor, ó. Vamos fazer isso aqui. Senão não fica muito bom. Aqui. Vamos fazer assim. Passou a ter esse comprimento final. E aumentou esse pedaço aqui, ó. Aumentou isso aqui. Quanto que aumentou? 12, 10 na menos 6 metro.
Compreendeste o que é o coeficiente de dilatação linear do ferro 12 10 a menos 6 graus Celsius na menos 1? É 12 10 a menos 6 por grau Celsius. Significa que se tem uma barra de ferro de comprimento inicial 1 metro, sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, seu comprimento aumentará de 12 10 a menos 6 metro. Tu podes pensar assim, por que não tem metro aqui? Já vou explicar. Pensa o seguinte agora, que eu tenho uma barra de ferro de comprimento inicial 1 quilômetro. 1 quilômetro e não 1 metro. Aí ela sofre ela sofre uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, que é o que está me interessando agora aqui, né? É 1 grau, eu quero explicar isso aqui. Bem, aí haverá um aumento no comprimento. Aqui. Haverá esse aumento, esse ΔL aqui. Tá? Que é a mesma coisa, ele tinha um ΔL também, né? E passou a ter aí um determinado comprimento final. Perfeito. Bom, o quanto é esse ΔL aqui? Ele será 12 10 na menos 6 quilômetros. Ou seja, o coeficiente de dilatação ele não tem aqui nem metro, nem quilômetro, nem decímetro, nem centímetro. Por quê? Porque isso aqui sempre vai depender da unidade do comprimento inicial do ferro. Então, por isso que não aparece. Agora, 1 grau Celsius não muda nunca. Ó. Se variar 1 grau, aumenta aquilo ali. Se variar 1 grau, aumenta aquilo lá. Então, aqui é metro e lá é quilômetro. Depende do comprimento inicial da barra de ferro. Se for outro material, aí vai ter outro coeficiente. Mas aí a explicação é a mesma, só que aqui vai dar outro número. Tá bom? É outro coeficiente de dilatação. Depende do material. Aqui, pessoal, ó, vejam que nós temos aqui um ΔL, né? Ó, esse ΔL aqui. Temos esse ΔL. Como é que eu posso também determinar esse ΔL? ΔL é L menos L0. Então isso aqui é importante também que a gente saiba, né? Qual é que é a variação do comprimento? O comprimento final menos inicial dá o quanto variou. Tá? Isso aqui. Bem, explicado o coeficiente de dilatação linear de um determinado material, e eu peguei como exemplo o ferro, poderia pegar aí outro material, raciocínio mesmo. Agora nós vamos passar para a dilatação superficial. Superficial. Como é que vai funcionar isso? Agora nós temos uma placa. Considere uma placa metálica de área inicial a 0 e que ela sofre um determinado aquecimento. Aqui, tá? Essa é a nossa fonte térmica. Ali, ó, está recebendo calor. Sofreu, então, uma elevação de temperatura. Não vou agora colocar as moléculas e tal, porque tu já sabe como é que funciona. Bem, então, elevou a temperatura. Aí acontece tudo aquilo, as moléculas se agitam mais, se empurram, tem um aumento nas dimensões do corpo. Essa placa metálica agora passou a ter esse tamanho maior do que aquele. Ela só tinha essa parte aqui, ó. Agora ela tem tudo isso, área final, porque aumentou isso aqui, ó, que é a variação da área ou dilatação superficial. Por que nesse caso chamamos de dilatação superficial? Dilatação superficial considera-se o aumento em duas dimensões. Linear, uma dimensão, o que vimos antes. Superficial considera-se o aumento em duas dimensões e despreza em uma. Consideramos o aumento na largura, na altura, mas desconsideramos na espessura, porque ela tem uma espessura muito menor do que as outras duas dimensões. Tranquilo? Tá? Superficial é isso. Agora, como é que determinamos a dilatação superficial? É a variação da área, que é a dilatação superficial, é A menos A0. Ou seja, se eu faço a área final menos a inicial, eu sei o quanto aumentou. Como eu faço também em relação ao comprimento. Ó. Agora, se eu quero determinar a variação da área, eu também posso fazer A0 beta delta T. O que é isso? O quanto aumentou a área, a dilatação superficial, a variação da área. Área inicial, variação da temperatura, e beta é o coeficiente de dilatação superficial. Beta é o coeficiente de dilatação superficial. Importante saber que beta
vale 2α. Beta é igual a 2α. Tem que cuidar com essas questões que eles dão apenas alfa e o aluno tem que lembrar que vai ter que multiplicar por 2 e encontrar o beta, se for o caso de uma dilatação superficial. Se é linear, claro, vai manter o alfa, vai usar o alfa, é lógico. Mas vejam que as equações da superficial são as mesmas da dilatação linear, só mudam as letras. Aqui a área e antes a gente viu comprimento. Então, está aí dilatação térmica. Tranquilo? Beleza. Grande abraço.